Oi, pessoal. Vou esperar aqui um pouquinho para ver se entra o pessoal. Enquanto isso, vou aqui voltar nos meus slides. Oi, oi. Todo mundo entrando aí, Andréia. Sim, Franci. Tudo bem? Ai, até a Rafa tá aqui. Rafa, você disse que ia entrar e entrou mesmo, hein? A Rafa do Brasilicans tá aqui. Que legal. Bom te ver, pessoal. Vamos conversar sobre o tema de hoje, que é telas e a vida moderna. Estão preparadas para a conversa? Ó, já tem gente solicitando entrar ao vivo. Eu vou guardar as perguntas para o final, tá? Então, eu separei aqui, eu montei uns slides para conversar com vocês primeiro sobre esse estudo que foi o que eu mencionei no meu stories essa semana passada, que foi um estudo que até eu estava falando sobre eletrônicos e crianças e desenvolvimento, e aí o Dr. Bruno, do Crescer Saudável, me mandou esse estudo que eu não tinha visto. E aí ele me mandou uma reportagem, na verdade, num jornal bem grande aqui, CBS News, e falando sobre esse estudo. É uma entrevista com os pesquisadores que estão fazendo esse estudo. Então, eu vou já falar do estudo, tá? E aí, depois desse estudo, eu vou responder as perguntas que eu coloquei no post. Então, assim, vídeos em inglês atrasam a fala, eu vou responder todas essas perguntas. E aí, eu vou abrir para perguntas e respostas e para se alguém quiser participar também, tá bom? Então, vamos começar com o estudo, né? Esse estudo, ele está sendo feito pelo National Institute of Health, que é o Instituto Nacional da Saúde aqui dos Estados Unidos. E eles estão coletando dados em 21 localidades no país, né, aqui nos Estados Unidos, e analisando esses dados. Então, vai ser um estudo que vai ser feito a longo prazo. Então, eles falaram assim que eles vão acompanhar mais de 11 mil crianças por uma década. Então, mais de 11 mil crianças vão ser acompanhadas por uma década. Olha que estudo, como vai ser interessante, né? E eles vão gastar 300 milhões de dólares fazendo esse estudo. Então, é um estudo pioneiro, que eles chamam, né? Groundbreaking, no que tange a desenvolvimento, no que tange a cérebro e eletrônicos. Olha quem tá aqui, a Dani Damasceno, do Terapia Fono. Gente, sigam a Dani, tá? Instagram super bacana, eu adoro o Instagram dela. Então, eles fizeram, começaram um estudo já, né? Estão começando agora. E eles fizeram ressonância magnética em crianças de 9 a 10 anos. E olha o que eles observaram, as conclusões que eles estão chegando, né? Crianças de 9 a 10 anos que passam de 6 a 7 horas por dia em frente às telas. E eles fizeram a ressonância no cérebro e eles perceberam um afinamento prematuro do córtex. Então, o córtex é a camada mais externa do cérebro e ela é responsável pela informação sensorial. Então, se você me acompanha aqui já há algum tempo, você sabe que eu sempre friso a importância do desenvolvimento sensorial para o desenvolvimento da linguagem, né? Então, esse afinamento significa o quê, né? O repórter perguntou para o cientista e ele falou assim, olha, esse afinamento é natural do desenvolvimento. Então, conforme a gente vai amadurecendo, acontece esse afinamento do córtex. Mas isso foi observado de forma prematura nessas crianças. Então, não era para estar acontecendo agora, era para estar acontecendo mais tarde e está acontecendo mais cedo. Aí ele falou assim, vocês têm certeza que é devido a essa exposição? E eles falaram que não. Então, assim, não dá para concluir ainda que esse afinamento se deve a essa exposição. Então, assim, os estudos, né? Quando a gente fala de estudo científico, de coisas baseadas em evidências, né? Você não pode pegar um estudo só, um parâmetro só, né? Eles falam assim, você tem que analisar um conjunto de estudos, né? Analisar a metodologia desses estudos e aí um conjunto de estudos te leva a conclusões. Então, como vocês podem perceber, tudo isso é muito pioneiro, né? Esses estudos entre tela e desenvolvimento estão acontecendo agora.
Então, não dá para afirmar contundentemente que se deve a isso. Aí, mas ele perguntou assim, mas os pais devem se preocupar com isso? Aí o pesquisador respondeu, não sabemos se está sendo causado pelo tempo de tela. Nós ainda não sabemos se é algo ruim. Quer dizer, pode ser uma coisa boa, vai saber, não é? Não será até que acompanhemos ao longo do tempo que poderemos ver se há resultados associados a essas diferenças nesse início instantâneo. Então, para começar esse estudo, eles fizeram essa ressonância e eles chegaram a essas observações. Então, aí, quer dizer, eles não conseguem concluir se isso é bom ou se isso é ruim, porque, gente, vai que isso é evolução, né? Vai que a evolução é que as crianças usem mesmo muitas tecnologias e que no futuro eles vão ser gênios da tecnologia. Vai que no futuro vai ser a realidade virtual. Então, assim, o que acontece, né? Aí eles entraram nos perigos disso tudo. Mas eu vou continuar aqui a entrevista, né? Aí ele falou assim, outra coisa que nós observamos, né, que eles já sabem, que crianças que passam mais de 2 horas em telas por dia... Então, não é muito, mais de 2 horas, gente, 2 horas passa assim, né? Obtiveram pontuações mais baixas em testes de raciocínio e linguagem. Então, mais de 2 horas de tela por dia impactou em baixos scores, né? Pontuação em testes de raciocínio e linguagem. E aí, falou de linguagem, falou comigo, né? Então, alerta. Aí ele falou assim, quando o estudo tiver concluído, é possível que o pesquisador vai ser capaz de dizer se o tempo de tela é realmente viciante? Foi a pergunta do repórter. Aí ele respondeu, esperamos que sim. Poderemos ver não apenas quanto de tempo eles estão gastando, como o impacto desse tempo. E também alguns resultados. Isso vai nos dizer se existe uma questão de vício ou não. Então, eles não sabem se tela vicia ainda, mas eles têm indícios. Porque daí, mais pra frente, um outro pesquisador entrou e falou, né? Aí ele falou assim, quando você terá respostas que perguntas? Algumas perguntas poderemos responder daqui a alguns anos. Mas algumas questões realmente interessantes sobre esse estudo a longo prazo, teremos que esperar um pouco mais, porque elas ainda precisam acontecer. Então, vai ser um estudo longitudinal de 10 anos, onde eles estão acompanhando mais de 11 mil crianças e fazendo essa relação, né? Então, para os próximos anos, teremos mais respostas. No momento, nós temos mais perguntas do que respostas, né? Aí ele pergunta assim, este atraso deixa os pesquisadores ansiosos? Os pesquisadores que estudam o impacto da tecnologia em crianças muito pequenas estão ansiosos. Aí ele falou assim, por quê? Nós estamos de um tipo de experiência descontrolada na próxima geração. Então, ele falou assim, o que a gente está fazendo com os nossos filhos, basicamente ele está falando, o que nós estamos fazendo com nossos filhos, nós estamos fazendo eles de ratinho de laboratório sem saber o impacto disso. Então, os cientistas não sabem o impacto disso. Posso, Laís, eu vou colocar o site, tá em inglês, mas você coloca lá no Google e consegue traduzir tudinho, tá bom? Vou colocar assim... Eu vou colocar no meu... Onde eu posso colocar? O problema é que no Instagram, nenhum link que eu coloque vai ser clicável, né? Se eu coloco no meu Stories, eu não consigo, ainda não tenho swipe up, porque tem que ter 10 mil seguidores para eu conseguir colocar e vocês poderem entrar no link. Então, no Stories não adianta. Também não adianta eu colocar num post. O que eu posso fazer, assim, esse vídeo, eu vou fazer o download dele amanhã no YouTube. E lá no YouTube eu vou colocar na descrição do vídeo o link. Mas quem me pedir depois por direct, eu mando. Porque senão não adianta eu colocar o link e vocês não poderem clicar, tá? Ele falou assim, o que nós estamos fazendo com nossos filhos é um tipo de experimento descontrolado. Então, a gente está submetendo as nossas crianças a uma situação que eles não entendem o que vai ser disso no futuro. Né? Então as coisas estão meio fora de controle, né? Aí esse doutor Christakis aqui, que é um dos que está sendo entrevistados, Dimitri, ele é o autor das principais diretrizes da Academia Americana de Pediatria para uso de tela. E a recomendação é evitar
o uso de mídias digitais para crianças de até 18 a 24 meses. Então, gente, o que ele está dizendo é, até de 18 a 24 meses não é recomendável em nenhum nível. E aí ele explica mais por quê, eu nem vou ler, eu vou contar para vocês porque eu lembro disso aqui. Porque o que acontece? As crianças até 2 anos, elas não conseguem pegar uma informação que elas estão vendo na tela e levar aquilo para a realidade dela. Então, o tempo que elas estão passando na tela é um tempo desperdiçado e potencialmente pode estar prejudicando. Então, assim, não tem benefício algum e pode ter um malefício. Não tem como afirmar ainda, existe um malefício, né? Foi provado por A mais B no estudo controle, porque isso ainda está acontecendo nesses estudos, né? Mas a gente sabe dos scores, né? Das notas dos testes. Essas crianças vão pior depois. O que ele está dizendo é, até 2 anos não é para a criança estar na tela. A única exceção que ele deu aqui foi, quer ver? A não ser videoconferências. Então, por exemplo, eu moro aqui em Chicago, minha mãe tá lá no Brasil. E aí eu quero que ela converse com os meus filhos, então eu faço videoconferência, eu chamo ela por vídeo, né? E eu converso com ela, então tem essa interação, né? Lógico que uma criança de 18 a 24 meses não vai ficar sozinha fazendo uma videoconferência com ninguém. Mas eu não sei por que ele abriu essa exceção aqui. Então ele falou, a não ser que sejam videoconferências. Então, gente, qualquer outra coisa, não. Ele tá dizendo, né? Depois nós vamos conversar mais sobre isso, assim, trazendo para a realidade, né? Aí ele falou assim, então, o que nós sabemos é que bebês brincando com o iPad não transferem o que aprenderam no iPad para o mundo real. Se você vê uma criança no aplicativo onde ela brinca de blocos e ela empilha os blocos, e depois você pega essa mesma criança e coloca os blocos na frente dela, ela começa do zero. Não é que ela aprendeu a empilhar enquanto ela estava fazendo isso no joguinho. Eles não conseguem transferir o conhecimento que eles estão pegando ali na tela para o universo real. Então isso já é sabido, eles já testaram, na verdade já vi 3 estudos nesse sentido e a conclusão é a mesma. Não é uma habilidade transferível, não transferem o conhecimento de 2 dimensões para 3. Aí, esse doutor fala assim, que ele é um dos poucos, né, esse doutor Dimitri, cientistas que já fizeram experimentos sobre a influência das telas em crianças com menos de 2 anos. E ele disse que este é um período crítico para o desenvolvimento do cérebro. Aí ele falou assim, se você está preocupado com o fato de seu filho adolescente ser viciado no iPhone, seu bebê é muito mais vulnerável e usa exatamente o mesmo dispositivo. Aí ele falou assim, mas por que o bebê é mais vulnerável? Ele falou assim, porque a experiência de fazer algo acontecer é muito mais gratificante no cérebro deles. E aí ele entra na questão da dopamina. Ele fala que quando eles estão com um iPad que eles ficam mexendo ali e aparecem cores e luzes e tudo, essa experiência no cérebro entra nos transmissores, no esquema de recompensa, e aquilo é muito mais gratificante. É como se fosse assim, o cérebro de uma criança é muito mais maleável do que o cérebro de um adulto, que já está mais cristalizado, os caminhos neurológicos já estão mais formados, já estão mais estabilizados. Na criança não, tudo é muito moldável e muito mais facilmente moldável, pro bem e pro mal, né? Pro bem no sentido de que isso é ótimo pra gente, né? Principalmente a gente que trabalha com terapia para crianças que estão com dificuldades, porque a gente consegue aproveitar esse tempo, essa janela de oportunidade neurológica e dar esse estímulo que essas crianças precisam, e consegue recuperar mais fácil, né, de uma dificuldade. Mas também, se essas crianças são privadas de estímulos, são oferecidos estímulos ruins, o dano vai ser maior, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Aí ele fala assim, que ele fala de uma pesquisa que eles fizeram, que era assim, eles davam 3 brinquedos para as crianças. Num grupo era uma guitarra de plástico, no outro um iPad que tocava notas musicais, como se fosse uma guitarra. Então era um iPad que você tocava como se fosse uma guitarra. E num outro, terceiro, um iPad com um aplicativo que recompensava as crianças com luzes, cores e sons, se elas apertassem lá o botão. Então, não. Filha, a mamãe tá ao vivo agora. Vai lá conversar com o papai agora.
Tá, vai pôr o vestido no seu quarto, com licença. Ai, vou trancar a porta, gente, porque... Pera aí, rapidão. Eu tô de mudança, meu marido tá lá embaixo, mas ele tá reformando as coisas aqui em casa, então tá o caos aqui. Então aí o pesquisador entrava e falava assim: olha, agora tá na hora de você me devolver. Me devolve essa guitarra, então me devolve esse iPad. E aí o que eles perceberam? Que a maioria das crianças devolvia a guitarra e devolvia o iPad que tocava musiquinha. Mas o outro iPad que era gratificante, as crianças não queriam devolver. Então, essa foi uma diferença que eles perceberam, que indica para os cientistas que existe sim um sistema de gratificação que pode gerar um vício, né? Aí, ele fala sobre um tal de Tristan Harris. Esse Tristan Harris, ele é um ex-gerente do Google, que foi um dos primeiros membros do Vale do Silício a reconhecer publicamente, ou seja, a admitir para a imprensa e para quem quisesse saber, que os telefones e seus aplicativos estão sendo projetados especificamente para capturar e manter a atenção das crianças. E agora? Então, enquanto a gente está aqui pesquisando o impacto dessas tecnologias no cérebro, tem milhares de pessoas que estão pesquisando como tornar esses aparelhos mais viciantes para as crianças se interessarem mais e permanecerem por mais tempo nesses aparelhos. Aí ele falou assim, isso tem a ver com a guerra da atenção. Então eles falam muito aqui, que é um termo que é a guerra da atenção, que onde tem atenção, tem dinheiro, né? Onde as pessoas estão prestando atenção é onde está o dinheiro. Então é onde as pessoas estão vendendo e comprando, e é o que as pessoas querem, é o que eles estão falando. Enfim, onde tem a atenção das pessoas é onde está o dinheiro. E tá tendo uma disputa, né? O Facebook quer a atenção dos usuários do Instagram, que quer a atenção dos usuários do YouTube. Todo mundo quer a atenção das pessoas, né? É uma luta pela atenção. Ele falou assim, só que... falou assim, isso é sobre a guerra da atenção. E aonde isso está levando a sociedade e aonde isso está levando a tecnologia. Então, a tecnologia está sendo moldada com esse propósito. Ele falou assim, você sabe que é uma coisa para adultos, mas quando trata de crianças, essa guerra fica muito mais covarde, né? Ele fala. Então ele fala, isso é particularmente sensível. Será que nós queremos que esta guerra pela atenção afete o desenvolvimento dos nossos filhos? Queremos que essa guerra afete nossos filhos? Aí ele falou assim, você acha que os pais entendem a complexidade com a qual seus filhos estão lidando? Aí ele responde, esse cara do Vale do Silício, que é ex-gerente do Google, responde assim, eu acho que isso é... Não. Ele fala assim, não. E eu acho que isso é realmente importante. Porque existe uma narrativa de, mas eles estão apenas fazendo como nós costumávamos fazer nos anos 70. Porque nos anos 70 a gente ficava no telefone conversando com os nossos amigos, né? Aí ele falou assim, só que o que acontece é que nos anos 70 não tinha 1000 engenheiros por trás do telefone tentando redesenhar ele e atualizar ele de tempos em tempos, de maneira a tornar esse telefone mais viciante e persuasivo a cada dia. Então, amigos, era sobre isso o artigo que eu queria trazer para vocês. Será que eu conseguiria sair daqui? Eu devia ter copiado o link para eu poder colar aqui, né? Muito esperta eu. Eu vou deixar o link, eu vou dar um jeito de mandar esse link para vocês. Para quem me pediu, eu mando. Eu vou colocar também num comentário, no próprio post que eu fiz a divulgação dessa live. Porque daí, se vocês não conseguirem clicar, que não vão conseguir, mas pelo menos você consegue copiar às vezes e colar no Chrome, né? Então, vamos às perguntas que eu fiquei de responder hoje. Então, isso eu tô falando sobre esse estudo, né? Então, tem opiniões, tem estudos, são coisas diferentes. Então, agora eu vou falar agora para vocês sobre a minha opinião, que é baseada nos conhecimentos, nas coisas que eu estudo, na minha própria vivência, enfim, várias coisas, na minha formação. Muitas pessoas me perguntam, vídeos em inglês atrasam a fala? E aí eu vou dizer para vocês, sim. Tanto quanto em português, japonês, chinês, coreano,
qualquer língua. Porque é uma perda de tempo. A criança não absorve essas informações e aplica na vida diária. Aí tem gente que vai me falar assim, Ju, antes dos 2 anos. Não, depois dos 2 anos eu falo assim, mas meu filho de 3, 4, 5 anos, ele aprendeu as cores em inglês, os números em inglês e, enfim. Gente, tá, mas seu filho, ele vira pra você e fala, Hi, mommy, do you wanna play? Oh, let's play. Não, ele não fala inglês. Ele decorou uma palavra que eu sei os números em japonês. Ichi, ni, san, shi, goro, hit, hat, kyuju. O que isso me adianta? Eu não consigo nem fazer conta em japonês. Eu decorei os números em japonês. O que isso me adianta? Nada, tá? Se comunicar é diferente de falar, né? Então, não acho que seja bom, tá bom? Vídeos, em geral, atrasam a fala. Então, eu tô falando até 2 anos, né? Porque a gente espera que a criança, até 2 anos, já seja um falante, já esteja falando bem, juntando uma palavrinha na outra, tenha muita interação comunicativa, enfim. Atrapalham o desenvolvimento? Sim, atrapalham o desenvolvimento. E por esse estudo, né, vamos concluir aqui. Vamos tirar uma conclusão aqui. Se as crianças de 9 a 10 anos estão tendo seu córtex afinado, ou seja, um amadurecimento precoce do córtex, que é a parte responsável da questão sensorial, e isso foi observado em imagem, agora você imagina o cérebro das crianças, que é muito mais novo, das crianças menores, muito mais maleável. Qual que é o impacto desses estímulos sonoros, visuais, de movimento, no processamento sensorial dessas crianças? Não se sabe. Não se sabe. Então, se você vai arriscar ou não, é uma decisão sua. Eu tô aqui eu tô informando vocês, né? E vocês tomam a decisão. Viciam. Na minha experiência, viciam até eu, porque não viciariam uma criança, não é? Até eu, às vezes, acordo e a primeira coisa que eu faço, antes de virar pro lado e dar bom dia pro meu marido, eu vou lá, olho, vou ver as horas, né? Ai, que horas são, né? Acordei, que horas são? Aí você já vê a hora, aí você já vê, deixa eu ver quantos graus tá hoje lá fora, pra ver se tá frio, pra ver que roupa que eu vou pôr, né? Vou tirar o pijama. Daí sai, deixa eu só abrir o Instagram aqui, deixa eu ver quais são as atualizações. Olha só, o pessoal tá curtindo isso aqui, entendeu? Vicia. E eu acho, pela minha experiência e pela minha observação, que viciam mais ainda crianças autistas do que crianças típicas. Eu acho que crianças típicas, elas têm um botão de chega, vou fazer alguma coisa. Mais fácil do que crianças autistas. Até porque crianças autistas, a gente sabe que grande parte das crianças autistas tem como comorbidade, né, do espectro, essa dificuldade no processamento sensorial. Então, por algum motivo, essas crianças me parecem, e isso é opinião, não é estudo, tá? É uma opinião casuística. Me parecem que essas crianças têm uma tendência maior a sentir prazer e relaxamento durante esses vídeos e a ficar mais tempo e a viciar mais fácil, sabe? Então, essa é a minha experiência. Vídeos educativos educam? Até os 2 anos, nada. 0, esquece. Tá bom? A partir dos 2 anos, tem que ser muito bem pensado, né? Eu não sou contra vídeos educativos. Meu filho tá lá embaixo agora assistindo National Geographic sobre a civilização viking, porque ele gosta, ele tem 6 anos, né? E ele gosta de vikings. Ele tá lá assistindo sobre uma espada que foi encontrada do ano de 950 a.C. E aí eu subi pra cá, não sei mais o que ele tá vendo. Ele tá aprendendo, né? Então, eu acho que ele tá aprendendo alguma coisa, mas ele tem 6, vai fazer 7. Tá? Minha filha, que tá sentada do lado dele, agora veio aqui interromper essa live, não tá aprendendo muita coisa, também não tá gostando, tanto é que ela veio aqui, não é? Então, assim, tem que pesar o custo-benefício. Se você pode ensinar a mesma coisa sem utilizar um eletrônico, melhor, porque daí já tá na realidade da pessoa, né? Do que ter que assistir num vídeo, uma instrução e aprender. Gente, eu aprendo muito. Por vídeo, eu aprendo muito. Eu aprendi como é que faz um canal no YouTube, como é que faz... Olha, 2 anos atrás, eu e meu marido, a gente reformou uma cozinha sem pedreiro,
sem marceneiro, sem encanador, sem eu e ele aprendendo no YouTube. Inclusive, a gente assentou o piso, a gente derrubou parede, reformou parede, pintou. A gente reformou a cozinha inteira assistindo no YouTube. Como é que faz? Como é que faz tal coisa? Como é que eu faço para instalar uma pia? Como é que eu faço para instalar uma torneira? Como é que eu faço? No YouTube, gente. Eu aprendi muito, aprendo muita coisa no YouTube, muita coisa. Não sou contra isso, eu sou contra o uso indiscriminado disso. Então, contra o uso disso com crianças muito pequenas e contra o uso indiscriminado com crianças um pouco maiores, tá? Aí vocês vão argumentar assim, ai, né? Tem gente que argumenta, né? Ai, não, mas tudo é moderno agora, é bom que as crianças têm que aprender logo cedo, né? Não sei o quê. Então, assim, olha, por exemplo, meu irmão mais velho, ele é engenheiro de redes na IBM. Quando a gente era criança, não existia nada disso, gente. E ainda assim, ele foi capaz de aprender e hoje em dia ele trabalha e vive disso, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e muito equilíbrio, né? As telas, aí falou assim, apps e terapia combinam? Aí entra uma polêmica, né? Eu não gosto da ideia de uma criança que vai para uma terapia e que a terapeuta pega lá os apps, senta com ela e fica o tempo todo ali na tela. Eu não gosto. Eu acho que se a terapia se resume a isso, eu acho que, assim, tem tanta coisa que você poderia aproveitar nesse tempo, né, e fazer com essa criança, enfim, do que só ficar ali num app aprendendo, tá? Eu realmente não vejo assim. Sei que existem apps específicos que ajudam crianças com problemas específicos. Então, por exemplo, não faz muito tempo uma pessoa desenvolveu um app específico para alfabetizar crianças autistas e estava tendo resultados bons. Então, assim, tudo, né, você pode usar pro bem e pro mal, né? A questão é como você vai usar, né? Você vai usar isso o dia inteiro, o tempo todo, a terapia vai se resumir a isso? Ou não, é por um momento, é só até ele ser alfabetizado, depois a gente vai trazer essa alfabetização num outro contexto, onde a escrita tenha sentido, onde as pessoas escrevem, mandam cartas, mandam cartão de feliz aniversário, para ter um sentido. Não adianta você escrever por escrever. Juntar A com B, né, não resolve. Videogame pode ajudar no raciocínio ou também prejudica no desenvolvimento? A Glaucia perguntou. Olha, não sei. Para sua pergunta. Não sei. Depende do videogame, depende do jogo que a pessoa tá jogando, né? Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela tem um filho autista de 12 anos, que nessas férias passadas ele ficou altamente viciado num jogo que chama. Ai, como é que chama aquele da dancinha? Ai, alguém escreve aí esse jogo da moda, que tem essa dancinha que chama o Floss. Meu filho tem um app que tem as danças. Eu deixo ele ter o app que tem as danças, mas eu não deixo ele jogar o jogo. Ai, me fugiu o nome agora. Não lembro, gente. A hora que eu não quiser, eu vou conseguir lembrar. Ele ficou tão viciado que ele não queria comer, ele não queria tomar banho. Ele acordava no meio da noite, descia pra jogar o jogo. Just Dance, não é Just Dance, é um outro. É um de guerra. Eles são jogados no mundo, um tem que matar o outro, eles jogam com os amigos. É um outro, agora não consigo lembrar. Mas tem umas dancinhas também. Ai, que raiva. A hora vai vir a nome. Uma hora vai vir. Enfim, ele ficou tão... Fortnite, exatamente, Laís. Fortnite, esse é o jogo. É a última sensação aqui, pelo menos aqui nos Estados Unidos, só se fala nisso, a criançada, a molecada. Mas ela falou que foi tão viciante pra ele, que ela teve que pegar o videogame e jogar fora, porque ela chegava a esconder, ele passava a noite procurando, assim, um terror. Ela teve que jogar fora. E aí ele regrediu em várias coisas que ele já estava melhor e ele acabou regredindo, né? No comportamento dele ele regrediu, enfim, no rendimento dele, várias coisas ele regrediu. Uma coisa que eu queria falar com vocês é sobre a atenção. No meu livro tem um capítulo que fala sobre as habilidades que a criança precisa ter bem desenvolvida para poder aprender a falar. E uma dessas habilidades é a atenção. E a atenção, já existem estudos mostrando. Quando a criança está no iPad, é diferente quando a criança está na televisão e está lá passando Chaves.
Aí a criança tem que assistir o Chaves. Aí daqui a pouco vem o intervalo, ela tem que assistir o intervalo. Aí daqui a pouco vem outro pedaço do Chaves, ela vai assistir, ela não tem opção, né? No máximo ela vai ter o controle para ficar passando de um canal pro outro, né? O que já é viciante. Mas o que acontece? Quando eles estão no tablet, quando eles estão jogando joguinho, quando eles estão passando vídeos, eu reparei isso. Minha filha outro dia estava assistindo vídeo, eu deitei do lado dela para assistir com ela. Me critiquem. Aí ela estava assistindo um vídeo e ela não assistia nem um minuto do vídeo, ela passava pro próximo. Ela não assistia nem um minuto do vídeo, ela passava pro próximo. Ela não assistia nem um minuto. Isso afeta, né? Os estudos mostram, isso afeta a capacidade da criança de se manter focada, com a atenção focada numa mesma atividade. Eles estão tão acostumados a próximo, 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 que eles não têm condições de sentar e ler um livro, sentar e fazer a tarefa, sentar, entendeu? Isso afeta o attention span deles, que a gente chama, que é o intervalo de atenção. Todos nós temos um intervalo de atenção. A gente não consegue ficar concentrado numa tarefa, numa atividade ilimitadamente. Existe sempre um limite, né? E aí tem várias variáveis que controlam isso. Por exemplo, a minha atenção para estudar para a prova, na véspera da prova, era muito maior do que o mês antes, né? Por motivos óbvios. Mas tem várias coisas que afetam a atenção. E estudos mostram que as crianças que ficam lá zapeando, elas podem desenvolver problemas de atenção. Isso diminuiu o span de atenção delas, a quantidade de atenção que elas conseguem ou que elas mantêm, em média, numa atividade. Então, é aquela criança que fica sassaricando, que não consegue, né? Que não consegue sentar, se acalmar, centrar, focar, fazer aquilo do começo, meio e fim, né? Então, isso é uma coisa que os vídeos atrapalham. Então, ele afeta essas habilidades, ele afeta o comportamento, porque crianças que ficam sentadas, gente, assistindo vídeo por muito tempo, criança não foi feita para ficar sentada. Criança foi feita para ficar correndo, brincando, subindo, descendo, pulando embaixo da cama, brincando de esconde-esconde. Criança foi feita para estar em movimento, né? Então, essas crianças que ficam muito tempo sentadas, a hora que você tira aquilo delas, o comportamento delas está todo alterado. Porque a energia está naquele corpinho ainda. Ela não usou aquilo, né? Fora as outras coisas que afetam. Então, eu não tenho medo de dizer, apesar de não ter lido nenhum estudo sobre, nenhum estudo conclusivo sobre, que afeta o comportamento. Até a alimentação afeta o comportamento. Se a sua criança está se alimentando bem, muitas chances do comportamento dela estar sendo melhor do que se ela está se alimentando mal. Porque, a gente é uma coisa só, a gente não é compartimentalizado. O organismo funciona como um todo e as coisas são relacionadas uma à outra, né? A Renata perguntou quantos anos minha filha tem. Ela vai fazer 4 em março. Miguel Lemos disse, Ju, tem um app que foi criado por fono para ajudar na fala e tem alguns exercícios, chama Fofu. O que você acha? Então, se é uma criança que tem um desenvolvimento bom da linguagem, que o problema dela é exclusivo fala, então ela precisa de alguns pontos articulatórios, e ela não vai usar isso todo dia, o dia inteiro, num momento específico, né, por um período determinado, para desenvolver uma habilidade, uma vez que essa habilidade foi adquirida, aí vai ser o difícil, né, tentar transferir isso para a vida, mas vamos dizer que você consiga. Ok, entendeu? Ok, porque teve um propósito, um começo, meio e fim. Não é uma coisa que ela fica usando. Agora vem a grande questão, né, gente? Como encontrar o equilíbrio? Né? Então, o que eu quero conversar com vocês aqui é sobre a tomada consciente de decisões, tá? Então, o que acontece? 5 minutos... não, vamos por um tempo maior. 20 minutos sentado, brincando com seu filho. Na nossa percepção, às vezes leva 2 horas. Se a pessoa não tem o hábito. Nossa, 2 horas. Eu já brinquei um monte com meu filho. Você olha no relógio, passou 20 minutos. 20 minutos da sua criança usando o celular ou o iPad. Enquanto você está fazendo uma coisa que você precisa, passe em 1 segundo, né? Então, essa percepção de tempo, ela é muito maluca, né? Então, a gente tem que ter um controle maior, né? Existe na sociedade moderna, o que está acontecendo? Está aumentando muito a demanda sobre a gente, né?
Poxa, quando a minha mãe era criança, quando eu era criança, até eu ter 7 anos, minha mãe escrevia um diário para mim. Ela teve 3 filhos, minha mãe, né? Nós somos em 3. Ela escrevia nosso diário, toda semana ela escrevia. Eu falei, mãe, como é que você conseguia tirar tempo para escrever diário? Aí minha mãe falou assim, Ju, naquela época não existia Facebook, né? Você vai fazer o que agora? Vou escrever no diário. Então, assim, a gente não pode romantizar a situação. O que acontece hoje em dia, a demanda sobre nós aumentou muito. Existe muita pressão, né? A gente tem que trabalhar muito, a gente tem que estar sempre arrumadinha, a gente tem que estar... E nosso filho tem que... Enfim, as demandas estão aumentando muito. Então, é esperado mais da gente do que foi esperado dos nossos pais. Meus pais eram super cuca fresca, no sentido de que eles não ligavam para minha nota, eles não iam em reuniões de pais e mestres, eles deixavam a gente brincar na rua e falar, volta antes das 10 da noite, entendeu? Era assim, era outra realidade, outro universo paralelo. Hoje em dia não existe mais isso, né? E aí, o que acontece? Aumenta muito a demanda dos pais estarem o tempo todo com os filhos, porque os filhos não estão brincando com os primos, com os vizinhos, não estão na casa do colega, eles estão em casa. Se não estão na escola, eles estão em casa o tempo todo. Então, a gente tem que fazer essa tomada consciente de decisões, né? E cronometrar, gente, de verdade, o tempo que sua criança está ficando. E eu não vejo problema nenhum em você desligar o iPad e falar para sua criança assim, olha, eu tenho que lavar a louça agora, eu tenho que fazer uma coisa aqui no meu trabalho no computador. Se vira aí, acha uma coisa para você fazer, brinca, sabe? Abre o armário de mantimentos, deixa ela arrumar os mantimentos. Fala, arruma os mantimentos aí, troca de lugar, põe o arroz no feijão, o feijão não vai trocando aí, vai arrumando. Vai fazer bagunça? Vai, tá? Mas as crianças, elas têm que saber que existe, que o ócio criativo é bom, que ter um momento assim de, putz, e agora? Não tem nada pra fazer, né? Que nem meu filho fala, tô bored, em inglês, ficou assim, tô de saco cheio, né? Aí sempre que ele fala isso, eu falo, então tá, pode lavar a louça ali. Aí ele, não, peraí, eu vou arrumar uma coisa pra fazer, né? Espertinho. Então, eles precisam ter esse tempo, que se chama ócio criativo. E isso é uma dádiva, ajuda as pessoas a serem mais criativas. Crianças pequenas, eles vão ter dificuldade sim, eles vão requerir mais, né? Vão requerer ou requerir? Não sei como é que conjuga o verbo requerer. Ou é requerir? Tô na dúvida. Vão exigir mais tempo, mais atenção, né? Então, a criancinha de 2 anos vai precisar que você fique de menos de 2 anos, que você passe mais tempo, que você esteja lá, que você interaja, que, né, elas vão demandar mais, mas, gente, 2 anos voa, tá? Então, planejem para isso. E se você não pode dar atenção para os seus filhos, se você é como eu, que trabalha em casa, porque eu trabalho em casa, né? Eu trabalho aqui no Canal Fala Fono e eu faço isso da minha casa. E eu tenho que me policiar muito e organizar bem. Eu mando os meus filhos para a escola. E eu tento fazer o máximo que eu posso enquanto eles estão na escola ou quando meu marido já chegou do trabalho. No tempo que eles chegaram da escola, aí a gente vai comer, aí a gente vai arrumar as coisas, a gente vai separar a lição, a gente vai brincar junto, a gente vai contar história, né? A gente lê todos os dias, eu leio 5, 6 livros com eles. A rotina de pôr eles na cama é sempre uma rotina a mesma, né? Eu tento manter eles numa rotina. Enfim, tento manter a vidinha deles funcionando. E aí eu aproveito o tempo que eu não consigo dar atenção para eles, que é quando eles estão na escola. Então, eu sei que muita gente trabalha fora e vai falar, mas, poxa, eu chego cansado em casa, né? Eu sei, né? Mas, assim, cada escolhe uma renúncia, não é? Se escolheu ter um filho, você vai ter que renunciar a algumas coisas, não é? Então, vamos abrir aqui para mais perguntas. Se alguém quiser participar. Olha, a Adri falou assim, meu filho de 3 anos adora o celular e ele instala jogos e eu desinstalo. Então, olha só, ele já tem até a senha. Não tem... Gente, existem controles, né? Tem como você pôr senhas, tem como você controlar até o tempo. Existem apps que você pode monitorar quanto tempo teu filho está passando em cada app. Você pode, inclusive, determinar quanto tempo ele pode passar por dia. Então, assim, existem formas de controle parental e precisam existir, porque esses equipamentos não são feitos para crianças. Aliás, né? Como para quem está acompanhando a live desde o início sabe que eles são feitos para ganhar a atenção das crianças, né? Mas não são autorizados. Tanto é que pergunto, quantos anos você tem?
né? Porque menos de 18 anos não é para estar instalando o app no celular, tá? Tem a questão do exemplo também. Se eles veem o pai no celular o tempo todo, eles vão querer. Isso, gente, vamos conversar sobre isso. Não é só um exemplo. Rolou agora um estudo que saiu, e eu não vou saber citar a fonte, porque eu li e não salvei. Mas eu acho que eu consigo pesquisar no Google e achar. Que quando os pais estão no celular e a criança está conversando com eles, e os pais ficam, nossa, puxa, que legal, filho, tá? Não, a gente vai lá sim. Quer dizer, tá dividindo a atenção que era para estar focada na criança com o celular. O estudo mostra que isso é prejudicial para o desenvolvimento da criança. E agora, né? Então, sim, né? Quando você tá com seu filho ali do lado, evitar usar, tá? Evitar dividir essa atenção. A não ser que vocês dois estão vendo juntos. Acontece de eu falar com os meus filhos, vem cá, senta aqui, olha, eu quero te mostrar um negócio aqui. Vamos planejar o seu aniversário. Aí eu entro lá no Pinterest, fico lá, como é que você quer seu bolo? Enfim, a gente tá junto ali, né? Não estamos dividindo a atenção, nós estamos compartilhando. Agora, quando a criança está falando de outra coisa e você está aqui vendo outra coisa, aí você está dividindo. E isso já foi comprovado que é ruim para o desenvolvimento da criança. A criança precisa ver, ela precisa acreditar que ela é importante, que isso faz parte do desenvolvimento dela. Isso no cérebro vai formar as redes, que eu até falei numa live sobre isso. Como é que chamam as redes? Tá num outro slide que eu fiz. Tem umas redes neuronais que são formadas na primeira infância, que elas têm a ver com relacionamento de troca. E então essas redes ficam comprometidas quando você dá meia atenção para a criança. A Vanessa disse, a pediatra do meu filho pediu avaliação com otorrino e fono por conta do atraso na fala. Ele tem 1 ano e 10 meses. A audiometria comportamental e pendociometria não acusaram nada. Então, possivelmente ele escuta bem, mas ele está com atraso de fala por outro motivo. Então, precisa sim ir na fono fazer uma avaliação, tá? E entender o que está acontecendo e o que precisa ser feito para ajudar essa criança. Alguém quer entrar aqui ao vivo comigo? Se alguém quiser entrar, vou ver aqui algumas pessoas já solicitaram entrar. Deixa eu visualizar quem são. Eu vou convidar aqui. Vanessa Castro, vamos ver se ela entra. Vou fazer uma pergunta. Então, gente, o que acontece assim, quem é o pai, né? Quem é o responsável pela situação? Né? Você que tem que ter o controle do quanto seu filho vai assistir, não é ele que tem que ter o controle, tá? E a hora que você tirar, vai chorar, vai. Principalmente assim que você tirar, né? Então, acho que foi Elisama uma vez que deu uma dica. Ela falou assim, quando seu filho está muito concentrado, assistindo televisão, vendo tablet, está na tela, né? Está muito concentrado, você só não pega e tira da tomada ou arranca da mão dele, porque isso vai gerar nele uma reação violenta. Então ela falou assim, primeiro você senta do lado dele, você conversa um pouco sobre o que ele está vendo, você explica para ele, fala, olha filho, agora está na hora de desligar, daqui a 1 minuto eu vou desligar, e aí você fala, acabou, desliga, entendeu? Não há um corte abrupto, porque ele está num estado mental tão concentrado que quando você corta, isso pode provocar uma reação violenta, tá? Ela não entrou, deixa eu ver se mais alguém quiser participar, me avisa. Existe algo para fazer para compensar o atraso? Muitas coisas, Annabelle. Olha, muitas coisas. Você deve ser nova aqui na família Fala Fono. No meu canal no YouTube tem muito recurso, tem muitos vídeos sobre isso, sobre como estimular, sobre tipos de atraso, sobre quando realmente é um atraso, sobre transtornos. Tem muito recurso lá, tá? Eu também escrevi um livro que se chama Aprendendo a Falar, que explica como funciona, né, o processo de aquisição de linguagem e desenvolvimento da fala e como que os pais podem fazer para ajudar esse processo em casa, tá? Então, se você quiser conhecer mais meu livro, tem na minha bio, tem o link que manda para o site da editora. Não sei o que causa, mas é muito triste ver. Dou aula de natação, a criança chama a atenção do pai para ver um mergulho, por exemplo, e quando sai da água, o pai e a mãe já tá no celular, entendeu? Vocês viram o que a Ana falou, né? É assim, mãe, vocês já perceberam isso, gente? Que a criança fica o tempo, mãe, olha aqui, mãe, olha eu, mãe, não sei o que lá. Mãe, gente, ela tá tentando existir, né? Criança pequena, ela existe
pelo olhar dos pais. Ela não consegue se entender sem os pais, né? O Winnicott, ele fala assim, there's no such a thing as a baby. Ele fala assim, o bebê não existe. O bebê não existe. O que existe é o bebê e a mãe. Então, o bebê desconectado da mãe, ele não considera nenhuma existência. As crianças precisam existir através de nós. Então, assim, não é um processo fácil. Consome muito. Sim, consome muito emocional, consome muita atenção, gente. Com o primeiro filho, então, como é a primeira vez, é um processo muito louco. Eu mesma tive um puerpério bem maluco, porque eu não existia mais, não era mais eu, era eu e outra pessoa, e eu não me reconhecia, não sabia quem eu era, que tipo de mãe que eu era, por que eu tinha que ficar o dia inteiro vivendo para aquele bebê. Nossa, muito difícil. Mas conforme esse processo vai acontecendo, a criança vai ganhando independência e ela vai se desprendendo dos pais. Inclusive, esse desprendimento é necessário para o desenvolvimento da linguagem. Então, quem lê o meu livro sabe. Então, é isso, gente. As crianças precisam de atenção. Não é que eles querem atenção. Não é que eles estão testando os seus limites. Não, eles precisam de limites e eles precisam de atenção. Eu não quero ser aqui mais uma pessoa para apontar o dedo e para te dar mais uma coisa para você fazer na sua lista já gigante de afazeres de todo dia. O que eu estou dizendo é que estou dando informações para você poder fazer decisões conscientes, porque cada escolha é uma renúncia, né? Então, eu estou aqui conversando com vocês. Eu estou renunciando à pilha de roupa que está ali para dobrar. Não vou mostrar para vocês, porque está uma zona. Bem ali atrás tem uma pilha de roupa para dobrar. Então, assim, cada escolha é uma renúncia, né? Quando eu estou dando atenção para os meus filhos, é uma outra coisa que eu não estou fazendo. E a vida é assim, prioridades. Cada um escolhe. Eu não levo uma vida tranquila. Acredito que nenhum de vocês leva. Eu não tenho faxineira, empregada. 7 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, chamei a faxineira 3 vezes. O resto somos nós, né? Dá-lhe nós lá na vaso sanitário limpando. Mas a minha casa muitas vezes está bagunçada e eu dou prioridade para brincar com as minhas crianças do que para arrumar. Entendeu? Então é uma escolha, né? Tento viver com o mínimo de arrumação, alimentação mais ou menos saudável, casa mais ou menos limpa, mais ou menos apresentável, mas assim, nada. E passa rápido, né? Passa muito rápido. Aqui, a Aura disse que está amando meu livro. A Lilian disse que está lendo, que está bem interessante. Ai, que bom que vocês estão gostando. Todo mundo teve uma penca de pessoas que recebeu o livro. De repente ninguém falou mais nada, porque final de ano corrido, né? Também para parar e ler, né? Eu entendo. Então, gente, é isso. Ai, que isso já foi falado sobre esse app. Se ele não é bom... Peraí, falou assim. Tem um app criado por uma fono que chama Fofu, já vi. O que você acha sobre? Se a tela não é boa para o desenvolvimento deles, então o TAP não vai ajudar. Então foi o que eu já falei sobre isso, eu vou repetir mais uma vez bem rapidinho. É o seguinte, se você vai usar esse app exclusivamente para obter, para um objetivo, então o meu objetivo com esse app é que a criança pronuncie tal fonema e esse app vai ser usado por um tempo limitado e depois não, ok. O que não é para ser usado o dia inteiro, todo dia, toda terapia, só esse app, tá? Porque terapia de fala nem de linguagem não pode se resumir a uma coisa só, né? Então é isso, olha. Renata disse que tá lendo, que tá amando o livro. Laren também. Ai, gente, que bom, fico feliz que vocês estão gostando. É bom receber esse feedback. Então, gente, é isso. Eu acho que minha mensagem hoje, primeiro, é que eu sei que se vocês estão aqui, nesse momento aqui, olhando pra minha cara, me aguentando nessa hora da noite, é porque vocês se importam com o desenvolvimento do filho de vocês, né? Porque vocês não estão no Netflix assistindo uma pessoa mais interessante, mais bem maquiada do que eu, né? Porque vocês se importam. Então, se vocês se importam com o desenvolvimento do filho de vocês são bons pais, tá? Não importa quanto tempo de iPad seus filhos estão usando. Agora, o quanto tempo de iPad seus filhos estão usando importa para o desenvolvimento deles. Uma coisa não tem a ver com a outra, tá bom? Vocês são bons pais independentes. Agora, o que vocês podem fazer para melhorar é o que a gente está conversando aqui, tá bom? Então, assim, as crianças só têm uma infância, elas só vão ser crianças por um período curto e eles vão ser adultos o resto da vida. Então, a gente tem que investir no desenvolvimento das crianças porque este é o momento. Depois que passou a infância, passou.
né? Então é muito importante a gente fazer um esforço. Existem momentos e momentos. Por exemplo, eu tô grávida do terceiro filho. Daqui 2 meses minha filha nasce. Eu vou ter que fazer uma mudança internacional, vender casa, 2 carros, tendo outras 2 crianças pequenas, e o marido trabalhando. Como é que eu vou fazer isso? E minha mãe não vai poder vir me ajudar com o recém-nascido. Então, assim, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Imagino que meus filhos vão passar bastante tempo nos eletrônicos. Porque eu vou precisar dar conta dessa situação de algum jeito. Mas eu pretendo compensar agora. Então, eu vou tentar reduzir ao mínimo agora, nesses próximos 2 meses. Quando o neném nascer, eu tiver que vender a casa, os carros, fazer uma mudança internacional, sem minha mãe, com meu marido trabalhando e muitas vezes viajando para fora do país, eu vou ver, aí eu vou ter que usar os meus recursos, né? O que dá para ser feito, dá, e o que não dá, não dá, entendeu? Mas a gente tem que tentar encontrar esse equilíbrio e saber a consequência das coisas pode nos ajudar a repensar, né? Porque tem coisa que a gente fala, meu, não vou conseguir. É que nem quando você tem um filho, você fala, meu, não consigo fazer mais, não consigo nem fazer xixi. Gente, tem gente que tem trigêmeos, né? Ninguém morre. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com as situações conforme elas se apresentam. Não focar naquilo que a gente não pode controlar. Ah, mas meu filho é muito nervoso. Ah, mas que nem eu tô no inverno, aqui tá -20 lá fora, eu não consigo sair com as crianças para brincar no parquinho. Você tá focando no que você não pode controlar. O que eu posso controlar, né? Então eu posso comprar um kit de tinta guache e um papel machê para eles essa semana, né? Custa quanto? Deixa eu ver se está no meu orçamento. Então, isso eu posso. Eu posso brincar mais com eles. Eu posso deixar de... Não vou passar roupa, vamos usar roupa amassada, entendeu? A gente tem que focar no que você consegue fazer. No que você não consegue fazer. Meu pai falava, quando o problema não tem solução, solucionado está. Não adianta você reclamar que lá fora tá -20, não vai esquentar só porque você quer ir no parquinho com as crianças, não é verdade? Então, é isso, pessoal. É uma mudança de paradigma, né? De ver as coisas. Então, os estudos vão sair aí mais pra frente, né? Vamos evitar de transformar nossos filhos em cobaias, mas temos que manter a sanidade mental, né? Que ninguém quer você no extremo, né? Assim, já beirando a loucura. E fazer o que pode ser feito. E o que não pode ser feito, paciência, né? Fiz o que pude, né? A Eneide disse, a Eneide é uma pessoa muito especial para mim. Ela disse, Ju, você já tem me ajudado tanto, meu filho está evoluindo muito com o que já aprendi com ela aqui no Instagram e no canal Fala Fono. Beijos, querida. Ela é uma pessoa assim que teve uma mudança na vida dela, assim, de 180 graus, da água para o vinho e está colhendo bons frutos. Eu fico muito feliz de ter participado da história dessa família. Então é isso, gente. Acho que o que eu tinha para falar, esse é meu recado hoje. Quem quiser saber sobre o livro, tem o link na minha bio aqui. E o canal Fala Fono também tem bastante informação se vocês quiserem. Vejo vocês na semana que vem. Na semana que vem é Natal, né? Não, ainda não. Não sei. Acho que eu vou tirar umas 2 semanas de férias. Aí a gente conversa, pode ser? Vejo vocês. A gente faz um sorteio também. Anabelle perguntou se eu dou consultas online. Deixa eu falar. Fonoaudiólogo nenhum que eu saiba, posso estar enganada, a Renata Donadeli tá aí, pode me dizer se eu tô falando besteira, mas pelo que eu sei, não é previsto dentro da fonoaudiologia consulta online. Todo o processo de avaliação e orientação tem que ser feito pessoalmente. Então não existe consulta. O que existe, algumas pessoas prestam consultoria. E aí é diferente. Consultoria é outra coisa. Ela não pode fazer avaliação, não pode fazer diagnóstico, não pode fazer intervenção direta com a criança, mas aí talvez uma orientação dos pais, talvez poderia, tá? Então tá, pessoal, é isso. Beijo grande e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui.